Salve, salve, galerinha, tudo bem aí com vocês? Evandro Marques. E olha, vocês conseguiriam caracterizar um fungo, diferenciar um fungo de um outro grupo de organismos, como por exemplo um animal ou uma planta? Vem comigo, sou Evandro Marques e a gente fará uma questão sobre fungos, proposta no programa de ingresso seriado misto PISM da UFJF. Chegando pra gente a seguinte questãozinha lá do PISM 2025. Leia o trecho da reportagem a seguir. As mudanças climáticas globais estão tornando os fungos patogênicos mais resistentes devido à aceleração de suas mutações genéticas. E no Brasil, a plantação de cacau é fortemente afetada pelo fungo Monilioptera perniciosa, chamado comumente de vassoura de bruxa, que causa enegrecimento e morte do cacaueiro, causando grandes estragos nas lavouras e encarecendo os processos de controle desta infestação. Com relação aos organismos considerados como fungos, pode-se afirmar que são um grupo formado por, letra A, organismos eucariontes autótrofos por absorção que possuem grande importância pela produção de antibióticos e alimentos, mas que podem ser parasitas de plantas e animais causando grandes prejuízos. Letrinha B, organismos eucariontes heterótrofos por absorção que possuem grande importância pela produção de antibióticos e alimentos, mas que podem ser parasitas de plantas e animais causando grandes prejuízos. Letrinha C, organismos eucariontes heterótrofos por absorção que não possuem importância na produção de antibióticos e alimentos e não são parasitas de plantas e animais sem causar grandes prejuízos. D. Organismos procariontes heterótrofos por alimentação que possuem uma grande importância pela produção de antibióticos e alimentos, mas que podem ser parasitas de plantas e animais causando grandes prejuízos. E na letrinha E, organismos procariontes heterótrofos por absorção que possuem grande importância pela produção de antibióticos e alimentos, mas que podem ser parasitas de plantas e animais causando grandes prejuízos. E aí, o que é que você marcaria nessa questãozinha? Qual seria aí a sua resposta? Fez aí? Marcou? Vamos resolvê-la? Bom, fungos, coloco aqui para vocês aí uma imagenzinha, né? Aí um grupinho aí de fungos muito conhecido. Essas aqui são as chamadas orelhas de pau, um grupo de fungos conhecido como basidiomicetos, né? Gente, e esses organismos, né? Quem são? Quais são as características dos fungos aí? Galera, a primeira característica que eu chamo a atenção de vocês é que os fungos são organismos eucariontes. Legal? Lá no grupo dos procariontes, a gente tem somente bactérias, cianobactérias e arqueias, né? Então, olha, ele coloca aqui na letrinha D, organismos procariontes, ele coloca na letrinha E, organismos procariontes. Já eliminamos a letrinha D, já eliminamos a letrinha E da nossa resposta. Né? Eles não são procariontes, fungos são organismos eucariontes. Bom, são organismos eucariontes autótrofos ou são organismos eucariontes heterótrofos? Galera, essa turma que está aparecendo aí para vocês, né, esses funguinhos que aí aparecem, cara, fungo não tem clorofila. Fungo não realiza fotossíntese. Fungo não fixa carbono. Fungo não produz matéria orgânica. Atente-se para esses itens que eu acabei de dizer, são muito recorrentes em provas nos mais variados processos seletivos. De novo, os fungos não possuem clorofila, automaticamente não fazem fotossíntese e, consequentemente, galera, não fixam carbono e, obviamente, não produzem matéria orgânica. Legal? Fungos são organismos heterótrofos, tá? Não autótrofos. Então, eu já corto também aqui a letrinha A e ficamos agora entre a letrinha B e a letrinha C. Bom, são heterótrofos por ingestão ou por absorção? Aí uma outra coisinha que é bom ficar, não apareceu nessa questão, mas é bom a gente ficar atento. Os fungos são heterótrofos por absorção. Eles lançam enzimas digestivas sobre os substratos, tá? Então aqui, nessa imagem que eu coloco para vocês, né? Eu tenho aqui vários fungos sobre aqui um tronco, né, de coqueiro, tá? E aí a gente tem hifas, né, que são filamentinhos desse fungo imersos aqui nesse coqueiro, fazendo a digestão da matéria orgânica e absorvendo os nutrientes. Legal? Então, heterótrofos por absorção. Nós, animais, somos heterótrofos por ingestão. Tá aí uma diferença entre fungo e animal, né? Os animais são heterótrofos por ingestão, os fungos são heterótrofos por absorção. E pensando em fungo, né, galera? Eles têm grande importância na culinária, na produção de antibióticos, né? A gente tem aí a clássica penicilina, né? Nós temos fungos, né, usados como alimentos, né, na produção de alimentos, aí os queijos como o Roquefort, o queijo Camembert, o Gorgonzola, né? Os fungos, galera, são usados na produção de bebidas aí, como por exemplo aí o vinho, produção de combustíveis, como por exemplo o etanol, produção de alimentos como pães e bolos, além também de serem usados como alimentos, né? A gente tem aí o shiitake, o shimeji, né, o famoso champignon, legal? Agora, a gente não pode desconsiderar que alguns representantes também são parasitas de plantas, como ele cita aí, né? Na questão aí falando da vassoura de bruxa, e aí a gente
gente tem fungo que afeta milho, cana, cacau, como citado no texto, café, goiaba, jabuticaba, as mais variadas plantas, e em animais também, inclusive na espécie humana. O famoso sapinho, né, galera? Muito comum em crianças, né? É uma doença fúngica. Então, olha, para finalizar nossa questãozinha, os fungos são organismos eucariontes, são heterótrofos por absorção, que possuem grande importância pela produção de alimentos e antibióticos, mas que podem ser parasitas de plantas e animais, causando grandes prejuízos. Perfeita, portanto, a letrinha B. Na letrinha C, ele segue muito igual, né? Organismos eucariontes, heterótrofos, só que aqui na frente, olha, que não possui importância na produção de antibióticos e alimentos. Pelo contrário, são muito úteis. Portanto, para essa questãozinha da UFJF, resposta, letrinha B. Se você gostou, deixa aí o seu likezinho. Se ainda não inscreveu, inscreva no canal e compartilhe aí com seus colegas. Abraço!